Eles vão saber do seu amor. Oh Pai, muitos não sabem o dia de hoje, o que aconteceu. Muitos acham que hoje é um feriado normal. Muitos acham, Pai, que hoje é dia de bebedeira. Eles não têm noção, Pai. Eles não têm noção do que o Senhor fez. Eles não têm noção do amor que o Senhor tem por nós. Eles não têm noção, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, para que nós possamos, Pai, espalhar o Seu Evangelho. E eles aprendam quem é o Senhor. O que o Senhor faz por nós, o que o Senhor fez, faz e fará por nós, assim como fará por eles também que estão perdidos, Pai. Oh Pai, nos usa, Pai, grandemente, Pai, para que a Sua palavra chegue até eles, Pai, e liberte eles desse mundo, Pai, que é sujo, que é impuro, Pai, assim como um dia o Senhor nos libertou. Oh Pai amado, oh Pai amado, que a Sua palavra chegue até eles e libertem, Pai, e liberte eles, Pai, do mal, em nome de Jesus, Pai. Que a Sua palavra chegue, Pai, para aqueles que estão mais necessitados, para aquelas pessoas que estão com depressão, com todo e qualquer tipo de problema, Pai. Que o Senhor venha, Pai, acalentar essas pessoas, curar e libertar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que uma hora o Senhor irá chegar. Eu sei que uma hora o Senhor irá chegar a essas pessoas. Eu sei que o Senhor colocará alguém, e esse alguém vai levar a palavra para essa pessoa que está necessitada. E não será qualquer palavra, será a palavra certa, que vai entrar no coração dessa pessoa que está precisando de Ti, e irá libertá-lo de todo mal, irá libertá-lo dessa depressão, Pai. Oh Pai amado, santo, fiel, como Tu é lindo, Pai. Oh Pai, Tu és bom o tempo todo, Pai. Oh Pai, que o Senhor venha, Pai, chegar aos hospitais, Pai. E eu sei que o Senhor está lá escutando as orações de todos que estão ali, Pai, e vai dar a cura para essas pessoas, Pai, que estão orando, Pai, que sabem que o Senhor é o único que pode fazer algo por eles. Essas pessoas que estão nos hospitais ou até mesmo em casa, enfermas, que os médicos já designaram, falaram que não tem mais jeito, vá para casa para você morrer lá, mas Jesus é contigo. Jesus vai te dar a vitória, Jesus vai curar você, Jesus vai te curar. Não abaixe a cabeça, creia nele somente. O milagre virá, o milagre virá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus irá acontecer. Creia, 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 creia que o milagre vai acontecer, irá mudar a sua vida, irá mudar a sua vida. E não tenha medo, Jesus está contigo, Jesus é com você, mas aceite Ele, creia nele no fundo do seu coração. Não deixe que o mal venha tomar conta do seu coração, não deixe que o medo venha tomar conta de você. Creia em Deus, creia em Jesus, que Ele lá irá te curar, irá te libertar, irá fazer o melhor para você. Às vezes nós pensamos que o que nós queremos é o melhor, mas Deus sabe o que é melhor, e na hora certa Ele fará, Ele fará. E não é pela nossa vontade, não é pela nossa vontade, senão o mundo já tinha acabado. É pela vontade dEle, que Ele sabe o que é melhor para nós, e quando é o melhor para nós. O melhor caminho Ele sabe, Ele já está trilhando o melhor caminho para você. Não se desespere, não fique aflito, Ele está trilhando o caminho.
E não é fácil, não será fácil. Mas creia, agarre ali a palavra de Deus, se junte a Deus, caminhe com Ele nos caminhos certos, e a vitória virá. Acredite, a vitória virá, independente do que você está passando, independente da sua situação, a vitória virá se você crer nele. Creia, busque-o, Ele te ama, Ele morreu na cruz por você, e Ele ressuscitou para que hoje nós vencemos também a morte. Oh Pai amado, e nós cremos, e nós sabemos que no dia que chegar a nossa hora, vamos estar ao lado dEle, que esse é o nosso propósito, de estar ao lado dEle, e declarar: santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, santo, 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 santo é o Senhor. Oh Pai amado, obrigado, Jesus, por esse momento, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento, Pai. Receba nossas orações, Pai. Assim eu oro e já te agradeço, Jesus. Amém. Aplausos para o Senhor Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem és, aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu descanso. Em teus braços é o 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 meu descanso. Amém, glória a Deus. Aplauda o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer.
Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu declare. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Então feche seus olhos, vai falando com o nosso Deus, vai declarando: faça um milagre, Pai, na minha vida, muda essa história. Vai pedindo perdão para o nosso Deus Todo-Poderoso. Vai falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peça para Ele te fortalecer nesta noite. Peça para Ele tirar todo o impedimento, Vai falando com o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai amado, vivo, santo, fiel. Que o Senhor venha tirar todo o impedimento da vida do irmão, da vida da irmã, Pai. Pai, do inimigo, Pai. Tem colocado, Pai, na vida do irmão, da irmã, Pai, para eles não estarem na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai tirando, Pai, vai tirando. Deus Todo-Poderoso, vai fortalecendo o teu servo e a tua serva com a tua poderosa palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Muda essa situação, Deus vivo, santo, fiel. Que toda obra de macumbaria, trabalhos venham ser desfeitos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está sentindo uma dor no corpo, coloca a mão aonde que está essa dor. Você que tem uma enfermidade, também coloca a mão nessa enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado, seja curada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que vê vultos, você que está tendo sonhos com demônios, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberto, seja liberta desse espírito imundo, em nome do Senhor Jesus Cristo, 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 Papai amado, vivo, santo, 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 fiel. Só o Senhor conhece, Pai, a oração de cada um que aqui está. Ó Deus Todo-Poderoso, opera as tuas maravilhas, muda essa situação, libera esse rapaz, esta moça das drogas, Pai, do vício, do álcool, do cigarro.
Te apresentamos também cada pedido de oração, Deus vivo, santo, santo, santo e fiel. Ó Deus Todo-Poderoso, que todo o mal sobre essas vidas, Pai, venha cair por terra. Te apresentamos cada pessoa que está sendo representada através dessas fotos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai curando dessa cegueira, dessa surdez, dessa deficiência espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, santo, fiel. Vai mostrando, Pai, somente o Senhor, Pai, é o único caminho, Deus Todo-Poderoso. Somente o Senhor é a luz desse mundo. Deus vivo, santo, 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 fiel. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta esse rapaz, esse vício do álcool, Pai, que tem estragado essa família, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta desse álcool, desse cigarro, desta droga. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa cocaína, dessa maconha. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, 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 fiel. Seja curado deste câncer, desta enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, 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 vai restaurando, Pai, esse lar, essa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai quebrando maldição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, 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 restaura esta família, este lar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, santo, 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 fiel. Abra esta porta de emprego para o teu servo, para a tua serva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muda essa situação, Deus vivo, santo, fiel. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja feito. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus e vamos adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo, santo, santo e fiel. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Para sempre exaltado é, para sempre, para sempre Ele vive. Mais uma vez, para sempre. Antes de iniciar aqui na palavra, vamos fazer uma oração a Deus falar poderosamente nos nossos corações. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, Pai, através da Tua poderosa palavra. Pois a Tua palavra é a mesma ontem, hoje, será eternamente. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que restaura. Que o Senhor venha operar todas essas maravilhas, Pai, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés. Deus vivo, santo, 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 santo e fiel. Que o Senhor venha tirar do nosso meio todo o trabalhar do inimigo que impede a Tua palavra de ser pregada, a Tua palavra de ser ouvida, da Tua palavra de ser vivida. Pai, nós declaramos de uma só fé, Pai, que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, no mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da Tua poderosa palavra, Pai, hoje, amanhã e eternamente. Que assim seja feito, amém. E graças a Deus, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Ressuscitou. Amém. Podem se assentar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Amém. Para os irmãos entenderem um pouco, até mesmo essa passagem que Paulo está citando aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer que através da desobediência de Adão, a morte reinou. A morte reinou. E Deus, ele, em Gênesis, ele já vai lançar ali profecias que vai falar de Cristo. Vamos aqui em Gênesis, para a gente entender aqui Gálatas. Gênesis capítulo 3. Você vê que quando Adão ele peca, ele se esconde, ele se afasta de Deus. Você vê que não é Deus que se afastou do homem. O homem que quando peca, ele se afasta de Deus. Ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado. No versículo 15, vai dizer assim, Deus dizendo para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. É uma profecia falando da vinda do nosso
Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E olha como o amor de Deus é tremendo, meu irmão e minha irmã, é tremendo. O amor de Deus não se compara. Você vê que Adão e Eva, ele pecou, e Deus, ele vai fazer uma veste ali, para cobrir ali eles. Olha aqui no versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então ali já teve um sacrifício, representando também o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus não para por aí. Deus não para por aí. Você vê que Adão e Eva, eles vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel, e Deus começa a trabalhar através do 3º filho de Adão e Eva. O nome dele é Sete. Em Gênesis capítulo 5, para quem gosta de rabiscar a Bíblia, escrever, anotar, tem alguns estudos. Em Gênesis capítulo 5, vai falar a genealogia de Adão. O significado do nome de Adão é homem. Adão, ele vai ter um filho chamado Sete, aonde que Deus vai iniciar ali o trabalhar, por conta da desobediência ali, por conta do pecado de Adão. Deus, ele não vai desistir, e ele vai trabalhar através de Sete. Então o significado do nome de Adão, vamos ver se vocês estão pegando. Homem. O significado de Adão é homem. Ele vai ter um filho chamado Sete. Olha aqui no versículo 3 de Gênesis capítulo 5. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele lhe chamou Sete. Significado do nome Sete quer dizer determinado. Sete vai ter um filho chamado Enos. O significado do nome de Enos é mortal. Enos vai ter um filho chamado Cainã. O significado do nome Cainã é aflito. Cainã vai ter um filho chamado Malaléu. O significado de Malaléu, o santo de Deus. Malaléu vai ter um filho chamado Jerete. O significado de Jerete, descerá. Jerete vai ter um filho chamado Enoque. Enoque representa a igreja sendo arrebatada, pois ele e Elias foram arrebatados. E o significado de Enoque quer dizer ensinando. Enoque vai ter um filho chamado Metusalém. Metusalém, o significado será sua morte. Metusalém vai ter um filho chamado Maleque. O significado de Lameque, desesperado. Lameque vai ter um filho chamado Noé. O significado do nome Noé, descansou. Só lendo o significado, você vê que os nomes já citava a vinda do nosso Senhor Jesus. Homem determinado, mortal, aflito, o santo de Deus descerá, ensinando sua morte. Desesperado, descansou. Meu irmão, eu quero que você entenda isso, para entender até mesmo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Você vê que Adão, ele pecou. Deus, ele tinha dado só uma ordem para Adão: não comer de uma árvore. Sim ou não? Você vê que depois que Adão pecou, você vê que surgiu já outro pecado, o homicídio. Você vê que Caim mata Abel. E depois, vindo ali a genealogia de Adão, você vê que o pecado aumentou muito mesmo. Que é onde Deus olhava assim para a terra, ele só via um homem que andava com ele, que o nome dele é... Qual é o nome dele? Noé. Vamos aqui em Gênesis. Quem você está falando aqui? Alguém falou outro nome? Gênesis capítulo 6. Versículo 9. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Versículo 9.
Gênesis capítulo 6. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, por conta de Noé andar com Deus, Deus ele vai começar a revelar para Noé o que ele está prestes a fazer. Assim também é nas nossas vidas, quando a gente aceita Jesus, aquilo que estava em oculto, aquilo que a gente não percebia, não temia, a gente começa a ter medo, né? A gente começa a ver os sinais, a vinda de Cristo, né? E assim foi na vida de Noé. Por conta de Noé andar com Deus, Deus mostrou para Noé, e Noé começou a construir a arca. Assim também, quando a gente começa a andar com Deus, a gente começa a construir a nossa arca, né? Assim que é o nosso corpo. A gente começa a se desviar. Cada dia a gente constrói, faz uma etapa, né? Assim também é nas nossas vidas. Cada dia ali a gente tá tirando algo, assim, tá melhorando. Cada dia que passa, a gente que é cristão, a gente tem a tendência de melhorar, sim ou não? Ou voltar para trás e regredir. Não, é melhorar, é melhorar. Assim também foi Noé. Cada madeira ali foi uma etapa. Uma etapa. Além disso, ele evangelizava, mas aquelas pessoas não se convertiam. E aonde que Deus fala para Noé? Noé, entra dentro da arca. Noé, ele entra dentro da arca. Aí passa 7 dias. É onde que vem o dilúvio, aonde que todo mundo conhece. E aonde que Deus ele volta assim do zero. Eu acho brilhante assim como Deus ele gosta de começar algo novo, né? Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui em Gênesis capítulo 8. Noé está dentro da arca. O versículo 8 vai dizer assim: depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-se a ele para a arca. Então, olha aqui, a pomba representa o que, meus irmãos? Vamos ver se os irmãos estão por dentro. O Espírito Santo. Então, só para os irmãos entenderem como Deus ele gosta de às vezes voltar do zero, até mesmo nas nossas vidas. Então você vê aqui que essa pomba, ela voava por cima das águas. Ela achava repouso ali? Não, né? E essa pomba já representa ali Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Essa pomba representa o Pai. Essa pomba vai voltar. Noé, ele coloca essa pomba novamente para dentro da arca. E ele trabalha conforme ali Deus trabalhou, 7 dias. Ele pega essa mesma pomba que representa o Pai, e ele solta essa pomba novamente. Essa pomba, ela volta trazendo uma folha de oliveira. Então essa mesma pomba já representa o Filho. O Filho. Por quê? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, fala que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então observa isso. Ele pega essa pomba, que já está representando o Pai, o Filho. Ele espera mais 7 dias, e ele vai soltar a mesma pomba. A mesma pomba, mas essa não volta mais. Olha aqui no versículo 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Já entre em João capítulo 14, versículo 16. E eu subirei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, e ele não voltará, ele vai permanecer em vós. Então a terceira pomba já representa o Espírito Santo. Então você vê desde o tempo antigo
Deus já profetizava o que Ele iria fazer nas nossas vidas. O que Ele iria fazer nas nossas vidas. Então, depois de Noé, entra a história de Abraão, o nosso pai na fé. Deus, Ele faz uma promessa para Abraão, através do seu descendente. Toda a família será abençoada. E quando Deus fala isso para Abraão, Ele está citando Jesus, que toda a família seria abençoada através de Jesus Cristo. E você vê que não é que Abraão, ele anda na fé, né? A diferença nossa para os nossos antepassados era essa, que eles andavam na fé, na certeza que o Messias iria vir. Eles eram salvos por conta disso. Por conta disso, que o Messias iria vir. Por isso que Abraão é chamado nosso pai na fé. Foi o primeiro homem a acreditar no Messias. No Messias. Por isso que ele é chamado nosso pai na fé. Agora, a nossa diferença dos nossos antepassados é essa, que eles andavam assim na certeza: eu sou salvo por conta do Messias que há de vir. Você vê que eles faziam sacrifícios, cordeiro, ali que levava o pecado deles ali. A gente não. A gente anda na fé que o Messias já veio. Que o Messias já veio. Então a diferença é essa. Onde que não só Abraão, mas Isaac também, Deus falou com Isaac. Não só Isaac andou na fé, mas Jacó também, Deus falou com Jacó. Não somente Jacó, mas José, ele também, né, vai andar na fé. Você vê que quando José, ele fala o sonho ali, tanto do copeiro e do padeiro, ali já representava a vinda. Deus dizendo para o seu povo: Messias, a promessa que eu tenho na vida de vocês há de vir. Por quê? O padeiro representa o que, minha gente? O pão. O pão, nos tempos de hoje, representa o que? O corpo de Cristo. Porque o padeiro teve um sonho que ele iria morrer. Que ao José revelar, mostra que ele iria morrer. Porque representava o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Agora o copeiro não, o copeiro representava o sangue vive, o sangue vive. Então Deus, ele começa a trabalhar aí. Você vê que Deus, ele faz uma promessa para Abraão, que ele iria libertar o povo, depois de 430 anos. Ele iria libertar o povo de uma escravidão. E Deus levanta ali Moisés para libertar o povo. Moisés liberta o povo. É onde que Deus, ele dá a lei para Moisés. Ele dá a lei ali para Moisés. Ele dá a lei para Moisés. E essa lei era impossível um homem viver ela. Por isso que eu vou voltar aqui em Gálatas, para os irmãos entenderem. Versículo 13. Capítulo 3. Para entender o que Paulo está falando. Todos acharam? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha aqui, ó, maldição da lei. A maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição. Em Deuteronômio capítulo 27, 26 é onde que está essa maldição, que estava escrito assim: maldito seja aquele que não obedece a essa lei de Deus. Então era impossível o homem conseguir obedecer essa lei. Por isso que era feito ali o cordeiro, né? Por isso que o cordeiro ali levava os pecados deles. Mas em Deuteronômio também, capítulo 21, versículo 23, é onde que está escrito até mesmo essas falas aqui. Em Gálatas capítulo 3,
versículo 13, eu vou ler no início, vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então ele vem como um cordeiro, sem mancha, sem mácula, e ele fala assim: eu me coloco nessa cruz, porque eu vou levar ali essa maldição para salvar não somente os judeus, mas também os gentios, que era a promessa que toda a família seria abençoada através do descendente. Então ele se coloca ali: maldito, maldito aquele que for pendurado na cruz. E aqueles que eram pendurados na cruz eram pecadores. E ele fala assim: não, eu não vou pecar, e eu vou ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vê que João Batista, quando encontra com Jesus em João capítulo 1, versículo 29, ele vai dizer: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Romanos capítulo 5, versículo 20, eu vou ler na Nova Tradução, o que vai ajudar muitas pessoas até mesmo a entender o texto. Vamos em Romanos capítulo 5, versículo 20. Vai dizer assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Então a lei veio para aumentar o mal. Se um homem não conseguir, entenda isso, se um homem não conseguiu guardar uma ordem, não mexer nessa árvore, você vê que depois que ele mexe, o pecado entra. Você vê que já aparece um homicídio, né? Depois o pecado vai crescendo. É o cara fornicando, é o cara pegando a mulher do outro, e o pecado foi aumentando. E Deus falou assim: mas eu preciso voltar a ter esse encontro com o meu povo. Eu preciso voltar a ter aquela intimidade com o meu povo, né? Onde que Jesus Cristo ele vê, né, o significado, né, da sexta-feira santa. É que nessa sexta-feira a promessa estava se cumprindo. E eu fico imaginando assim, Jesus Cristo, tem dias que a gente não vê a hora de correr, não vê a hora, passa. Eu lembro que quando eu caí de uma árvore, esta minha mão veio parar aqui em cima do meu braço, assim, veio parar aqui em cima. Eu não vi a hora daquele tempo correr para me fazer logo a cirurgia, para o meu braço voltar ao normal. Eu fico imaginando ali Jesus Cristo ali, não vi na hora, não vejo a hora de passar todo esse sofrimento para a promessa se cumprir, para o meu povo ser salvo, para essa maldição cair por terra. Não vejo a hora. E vocês conhecem o sofrimento que Cristo passou. A palavra de Deus fala assim em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo ele está falando, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, entenda isso, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que ele naquela cruz, ele vai perdoar. Ele vai dizer: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai perdoar 2 ladrões. 2 não, 1 ladrão, né? O outro ele não quis ser perdoado.
outro ele não quis ser perdoado. Em Isaías 53, eu vou resumir Isaías 53. Vou pedir para Denise, lê aqui, Denise, para mim fazer um favor. Aqui, ó, tá aqui, ó, já nessa tradução, é a mesma aqui, a da irmã. Vamos aplaudir a vida da nossa irmã Denise. Quer ler nessa tradução aqui, Denise? Ó, vamos degustar, Denise. Vamos devagar. Assim, vamos ler versículo por versículo, bem devagar. Do 1 até o 12. Na hora que chegar aqui na parte vermelha, só eu e a Denise entende aqui. Tem a parte azul e a parte vermelha, né? Aí você dá uma paradinha. Amém? Então lê aqui, ó, Isaías 53. Isaías, ele vai profetizar o sofrimento de Cristo, tudo que Cristo passou na cruz ali. Amém? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. É forte. Você vê que no Evangelho de João, capítulo 1, também vai dizer assim: ele veio para os seus e os seus não receberam. Não receberam. Não receberam. A profecia se cumpria. Você imagina assim, Deus aparecer igual ele aparece assim na vida de muitas pessoas, usando a vida dos seus escolhidos. Às vezes a pessoa religiosa assim não aceita a palavra, defende uma religião. Se você observar assim em Marcos capítulo 15, no versículo 1, vai dizer ali que os sacerdotes, os escribas, os anciões, aqueles que conheciam a palavra, estava colocando o Messias na cruz. Eles estavam entregando ali o Messias para ser julgado. Eles preferiam ali Barrabás do que Cristo. Os religiosos, por isso que eu falo assim, ó, toma cuidado para você nunca ser um religioso. Porque às vezes Deus pode colocar um Paulo na sua vida, ou Ele mesmo aparecer para você, e você falar: não, eu sou dessa religião, e você naquele dia ouvir aquelas palavras: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que eu aconselho sempre, todos, ao ouvir a palavra de Deus, examine para ver se o Espírito vem de Deus mesmo. Vem de Deus mesmo, porque isso se repete, minha gente. Isso se repete. Eles eram mestres, e hoje existem muitos mestres que se desviaram. Eu falo assim, o problema, eu sempre falo que não é o começo. Não é o começo, o problema é o fim. O problema é o fim, é como você vai terminar. Você vê que vários Urias, no fim, caiu. Ezequias, no fim ali, quase caiu. Isso é bíblico, não estou falando cair para o mundo, não. Eu estou falando cair é na cegueira espiritual. Não estou falando de voltar a se prostituir, beber, não. Eu estou falando na cegueira espiritual. Assim, ficar religioso, religiosa, né? E a palavra ali, ó, sendo pregada, o servo de Deus tentando fazer você ter um encontro com a palavra, é com Cristo. E a pessoa ali ficar defendendo
a sua religião. Não, eu recebi tantos milagres naquela igreja. Você vê que Jesus Cristo vai dizer assim: naquele dia muitos me dirão, eu expulsei demônios, fiz prodígios, maravilhas. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, a pregação ainda de domingo, assim, ainda está no meu peito. Assim, você vê que igual os nossos antepassados, você vê que Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, que uma nuvem andava na frente deles, guiando eles. Eles foram batizados nas mesmas águas, eles foram alimentados com maná. Uma pedra seguia eles, assim, onde que eles iam, essa pedra ia, o texto fala, e dava de beber para eles ali. Deus operou todas essas maravilhas, mas eles não foram aprovados. Eu falo assim, meu irmão, ó, não é porque você tem carro do ano, não é porque Deus está abençoando você, que às vezes você está sendo aprovado. Não é porque tem igreja aí que está sendo abençoada, está crescendo, que está sendo aprovado. Eu vigio muito nisso. Não é porque, por exemplo, em um ano Deus deu um crescimento, se eu não tomar cuidado, eu não vou ser aprovado. Assim, eu tenho que viver a palavra, né? Assim, eu falo assim, ó, se aparecer alguém pedindo algo para você, né, dê ali, entrega, né? Começa a semear lá no céu. Voltando aqui, Versículo 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. forte, é forte. Você vê que conta ali o sofrimento dele, o silêncio dele. O cordeiro, ele ficava quieto ali. Você vê que ele estava sendo acusado de acusações que ele nem fez. Você vê que lá em Lucas, né, eles vão acusar Jesus de proibir de dar um tributo para César. Em nenhum momento Jesus Cristo proibiu. Ele falou assim: dê de César o que é de César, dê de Deus o que é de Deus. Você vê que eles inventavam ali falsas acusações para incriminar, mas essas falsas acusações foi feitas para colocar ele na cruz mesmo, para ele levar as nossas enfermidades ali. E olha aqui, ó, no versículo 10 até o 12, Deus vai falar. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito.
o meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém. Em Romanos capítulo 3, aqui você vê que o Cordeiro ele veio para nos dar a salvação, porque é impossível o ser humano, até nos tempos de hoje, viver a lei. Por isso que o Cordeiro ele veio. Por isso que João vai dizer: aquele que não tiver pecado, né, está mentindo. Mas ele vai deixar bem claro: nós temos um advogado. Aqui em Romanos capítulo 3, você lê o versículo 20 para mim, fazendo favor? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ninguém vai ser justificado assim perante as obras da lei, é perante Cristo, perante Cristo. Em Atos capítulo 15, né, você vê que, por exemplo, parece que os discípulos estavam querendo colocar um fardo pesado na Atos capítulo 15, versículo 10, se eu não me engano. Lê para mim. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados puderam carregar. Ele fala da lei, assim, que nem os nossos antepassados viveram. E às vezes a gente quer colocar uma carga lá na costa, na vida do irmão. Mas em Hebreus capítulo 10, ele vai dizer assim que Paulo ele vai dizer lá em Romanos capítulo 7, versículo 7, que a lei, eu até falei sobre isso quarta-feira, que a lei ela é feita ali para nos mostrar assim, como a gente ia saber que a cobiça é pecado se não fosse através da lei. Então a lei ela foi feita ali para nos mostrar o que é errado. E a gente conhecendo o que é errado, né, a gente não pode mais pecar. É Hebreus capítulo 10. Ele fala assim: aquele que conhece ali, né, que isso é errado e peca, né, esse já tem no seu coração, assim, que aquilo era errado e mesmo assim ele foi lá e pecou. Ele foi lá e pecou. Então eu vou finalizar aqui em Romanos capítulo 6. Eu finalizo aqui, Denise. Olha, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Deus venha usar você grandiosamente mais e 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 mais. Denise, pegou, Denise? É muito mais. É o luva de pedreiro? Recebo. Amém. Então, Romanos capítulo 6. Então entendemos ali o significado, né? Porque a sexta-feira santa, no versículo, Romanos capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos, né? Já que eu estava falando assim sobre a lei, né? Você vê que assim, Romanos capítulo 2, no versículo eu não vou lembrar, ele vai dizer assim: bem-aventurado. Davi dizia isso também, era uma profecia: bem-aventurado aquele que Deus não impõe ali o pecado, bem-aventurado.
Mas não é porque assim a pessoa vai ficar pecando, né? Que tem pessoas assim, eu tenho um advogado, eu vou continuar. Não, você pecou, você tem que se arrepender e não pecar mais. Fala, não, aí Deus vê que isso é um arrependimento. Mas se você peca e continua pecando na mesma coisa, eu falo assim, errar é humano, sim ou não? Mas cometer o mesmo erro é o quê? Então pecar, às vezes a gente pode até pecar, mas cometer o mesmo pecado aí já é o quê? Né? Então aqui, você vê aqui no versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Onde que o véu foi rasgado? Onde o véu foi rasgado? No versículo 20, sobreveio a lei para que afundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Na nova tradução, né, Wellington? É bem bacana essa visão. Por isso que eu falo assim, meus irmãos, é bom comprar a Bíblia, nova tradução, linguagem de hoje, né? Porque abre bem mais ali o nosso entendimento. No versículo 21, vai dizer assim, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você vê que Jesus Cristo, né, Ele mesmo vai dizer em João capítulo 3, versículo 14, assim como Moisés levantou aquela serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Jesus Cristo, porque todo aquele que pecasse, olhasse ele para Cristo, né? E Cristo, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Então, igual Paulo vai dizer aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 6, versículo 1, ele vai dizer assim, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os homens, dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então você vê as pregações naquela época é diferente das pregações de hoje, né? Paulo, ele não está passando a mão na cabeça dos irmãos, não, falando assim, calma que Deus vai tirar esse pecado de você. Não, Paulo, ele está conforme a palavra de Deus. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teus olhos te faz pecar, arranca. Paulo, ele não está de brincadeira. E assim também não podemos ficar de brincadeira, falando assim, calma, Deus vai mudar a sua vida. Não, você tem que permanecer firme, você tem que despertar para o Evangelho, e você tem que arrancar. Então você vê que Paulo, ele não fica passando a mão. Por isso que muitas pessoas às vezes não se arrependem, por isso que muitas pessoas às vezes estão dormindo, por isso que muitas pessoas não estão firmes com Deus, por conta daquela massagem que as pessoas querem passar. E o Evangelho não é assim. Igual eu disse assim, se o Evangelho não é pregado corretamente, como as pessoas vão se converter? Não conhecendo o erro. Não conhecendo o erro. Então Paulo está falando assim, olha, vocês não podem permanecer no pecado. Vocês têm que arranca, larga, não brinca. É isso que ele está falando. Então, por exemplo, eu vejo os católicos, vendo os católicos assim, não comer carne, assim, respeito, tem que respeitar a crença de cada um, né? Mas assim, o que adianta às vezes as pessoas, até mesmo crente, não comer carne, mas continuar ali na fornicação, continuar ali sem liberar o perdão, continuar ali maltratando as pessoas,
continuar na roda dos escarnecedores, continuar vivendo igual as pessoas no mundo, né? Então, por exemplo, esse dia, assim, a palavra vai dizer em Hebreus que Cristo está morto para essa pessoa. Cristo não viveu. Cristo para essa pessoa está morto. Hebreus. Por quê? Porque essa pessoa não aceitou Ele, não entendeu ali o que é o Evangelho. Mas eu entendo, Satanás, ele cega as pessoas. Essa é a função dele, as pessoas de entender o Evangelho. Ele cega as pessoas também. Mas Paulo aqui, ele está dizendo, olha aqui no versículo 1: que diremos, pois permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, meus irmãos. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, quando a gente se batiza, a gente declara: agora nós somos filhos, minha família mudou, minha família é a família de Cristo. Eu não me assento mais na roda dos escarnecedores, eu ando com aqueles que têm fé. Vocês entendem? A nossa vida mudou, as nossas atitudes, ela mudou. Aquele Fábio que era do mundo, que pecava, se prostituía, esquece. Então eu falo assim, por isso que eu falo, você tem que ser igual Noé. Cada dia você fazendo exercício: eu vou tirar isso hoje. E se você quer ter mudança, isso é bíblico, você tem que se afastar às vezes de certas pessoas que ficam falando besteira, aquelas pessoas pessimistas, né, que quer só te afastar de Deus. E você tem que ir construindo até você ficar firme. Até você ficar firme. Olha aqui no versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E Cristo vivendo dentro da gente. Olha aqui no versículo 6: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não vivemos o pecado como escravo. Versículo 7: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 11: assim também vós considerais-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então aqui, ó, nós temos que lutar contra as nossas paixões. E eu falo assim, a idolatria existe dentro da gente também. E não vem falar que idolatria é imagem, não. Por isso que eu falo, as pessoas têm que estudar sobre idolatria. Você vê que muitas igrejas, ela tem a idolatria ali. Por isso que eu sempre falo do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel veio casar com a igreja, com o pastor. E quando casa, aí tem praticamente aquela estátua de Baal no mundo espiritual, que rouba ali a idolatria, que rouba a adoração de Deus. Então, por exemplo, a idolatria é quando o pastor, ele pega ali aquilo que te idolatra, aquilo que faz você entrar dentro da igreja, e ele joga, lança assim no seu ouvido. E quem é que não quer ter uma vida abençoada, um casamento abençoado, né? Assim, uma vida assim de muita paz, riquezas? Quem é que não quer? Mas o Evangelho fala assim, que aquele que não amar ele sobre todas as coisas não é discípulo dele. Ele deixa bem claro: ei, o meu Evangelho, se você não aborrecer os seus familiares, se você não ser perseguido, se às vezes você não ser ali, ó, às vezes uma pessoa que segue Cristo, por conta da palavra, ele acaba perdendo até mesmo o emprego, por não se corromper, por às vezes não ter um caso lá com o dono da empresa, ou com a dona da empresa, né, por se guardar santo, por não aceitar propina, né, ele perde até o mesmo seu emprego. Então nem tudo as
pessoas vão ganhar, mas eu falo, todas aquelas pessoas que guardaram a palavra de Deus, a Bíblia é rica para falar que Deus abençoou. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus estava na fornalha. Daniel, Deus estava lá na cova dos leões, mas eles guardaram a palavra. Eles guardaram a palavra. Então eu falo assim, idolatria às vezes existe dentro de você. Igual hoje eu estava almoçando na casa da irmã, até fiz uma brincadeira lá. Peixe morre pela onde? Pelos olhos. Porque se ele não vê a isca, ele não come. E muitas pessoas, por conta da sua própria idolatria, não vai entrar no reino de Deus. Não é igual eu falo assim, né? Igual ele fala, eu expulsei demônios, fiz prodígios e maravilhas. Igual o povo do Egito lá, eles receberam milagres, mas eles murmuraram. Eles murmuraram, e por conta disso eles não vão entrar dentro do reino de Deus. Toda vez que eles murmuraram ali, Deus não dava um milagre na vida deles? Sim ou não? Eles queriam água, Deus estava ali, murmuraram. Eles queriam comida, Deus está murmurando demais. Tu queria água de novo? Está murmurando demais. E eles recebiam. Mas eles não foram aprovados, sabe por quê? Porque eles murmuraram. Murmuraram. Então, por exemplo, a gente é confiar em Deus. Hoje eu não sei quem é que fez uma... Estava conversando hoje, o dia foi tão corrido, que o irmão fez uma oração correta. Foi na visita ontem. Então o irmão, ele foi procurar um serviço, e a palavra tá crescendo no peito dele. E ele foi fazer a entrevista, e ele falou assim: pai, o senhor sabe que eu estou precisando do serviço. O senhor sabe. Mas olha, todavia, seja feita a tua vontade. Olha, seja feita a tua vontade. Ele foi lá, fez a prova, se eu não me engano, e ele falou assim: pai, olha, o senhor sabe que eu estou precisando. Não sou melhor do que ninguém, mas todavia seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus era assim, o emprego é seu. O emprego é seu, porque ele fez a oração correta. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A semana que vem eu vou pregar sobre oração. Semana que vem eu vou pregar sobre oração. Semana que vem eu vou pregar sobre oração. Amém. Ensinar os irmãos, assim, meus irmãos. Por isso que eu falo assim, o evangelho é feito ali para nos ensinar a não pecar contra Deus. Para nos ensinar também como orar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Então vou trazer esse ensinamento quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então aqui no versículo 11 vai dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas ofereceis-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Mas debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Aqui, eu estava lendo, já pulei outra parte, perdão. Versículo 21, para finalizar. Ele vai dizer assim: naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Aqui no versículo 21, ele vai dizer assim: naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A morte. No versículo 23 vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então,
essa sexta-feira que Cristo, Ele se entregou, foi para nos trazer a vida eterna. Aquilo que Satanás tinha tirado do homem, Deus Ele deu novamente, que era a vida eterna. Você vê que Deus Ele falou para Adão: se comer desse fruto, você irá morrer. Ele comeu, então a morte veio. Mas Deus falou assim: não, eu prometi para o homem uma vida eterna, e eu vou dar para ele uma vida eterna, mas através de Cristo Jesus. Por isso que você tem que se alimentar, né, da palavra. Por isso que você tem que ceiar. Aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não faz parte de mim. Por isso que você tem que estar na videira, congregando, né? E por isso que você tem que também estar obedecendo. Porque às vezes você pode olhar a grama do vizinho, ele pode ganhar muitas coisas, mas pode estar perdendo a salvação. E você não, você vai ter a vida eterna. E o que Deus tem para nós lá é melhor do que essas coisas aqui. E a palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Ele vai dizer assim: o que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 35: todos os dias somos postos ao matadouro. Todos os dias a gente tem que vencer a nossa carne ali. Amém? Então o significado dessa sexta-feira é trazer assim na nossa memória o que Cristo fez nas nossas vidas, né? E trazer isso para a gente continuar com um corpo morto aqui na terra, as nossas paixões, os desejos, e viver em espírito. Amém? Até Cristo voltar. Vamos aplaudir o nosso Deus e podem ficar de pé. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aqui todo mundo já é de Deus. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Amém? Todos aqui já são de Deus. Vou pedir para... Tem uma palavra aí, Wellington, de dízimo? Peço para os irmãos se assentar somente um minuto. Deixa o diácono Wellington trazer uma palavra de dízimo. Amém. Lembrando o irmão e a irmã que quer nos ajudar com essa obra: pastor, eu quero participar, eu quero ser um dizimista, um ofertante. É o número do meu celular. Você quer fazer um Pix? É 960-397673. Amém? Lembrando que tem que colocar 11. 960-397673. E nos ajuda a levar o evangelho genuíno. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 21. E vamos estar lendo no versículo 1. Antes de nós lermos, irmãos, eu quero ler um trechinho aqui, que quando eu estou preparando assim uma mensagem de dízimo, oferta que o pastor pede, para nós estarmos sempre preparados, né? Cada um de nós aqui que fazemos a obra do Senhor. E Deus sempre dá um entendimento, né? Eu queria estar lendo aqui para não levar muito tempo, né? E diz assim, ó: quando nós temos no nosso coração transformado pelo Espírito Santo, não é um sacrifício ofertar a Deus, é uma honra, gratidão poder ajudar na obra do Senhor, no reino do Senhor, para que Ele possa avançar. E eu meditando, lendo a palavra, e eu comecei a notar, e faz muito sentido assim mesmo, que quando o Espírito Santo ele habita em nós, e nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, é Ele que transforma o nosso coração. Se o nosso coração estava apegado em dinheiro, Ele nos transforma através da palavra dEle.
Porque a palavra do Senhor diz que quando nós é fiel no pouco, no muito Ele nos colocará. Então não é o homem que vai abençoar, mas sim o nosso Deus que nós servimos. Em Malaquias fala que Ele que abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medida ao seu povo. Em Ageu fala que Ele é o dono da prata e do ouro. Então tudo é a palavra do Senhor. Mas agora eu quero ler aqui com os irmãos no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, que vai falar daquela viúva pobre. Mas vamos ler. No versículo 1 está escrito assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para tudo o que tinha para viver. Então Jesus estava ali no templo com seus discípulos, e ele parou e aquilo ali foi um ensinamento para os seus discípulos. Ele falou: ó, tá vendo aqueles dali? Eles estão ofertando aquilo que para eles, sabe, não importava ali. Eles estavam ofertando, mostrando para as pessoas o tanto que eles podiam dar. Mas Deus, Ele é Espírito, então Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você pode e o que você não pode ofertar. A palavra em Coríntios 2, no versículo 9, no capítulo 9, no versículo 7, ele fala: cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama o que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Então Jesus ali, ele viu o que aquela viúva, o que ela só tinha aquelas 2 moedinhas, e ele se agradou dela. E com certeza ela foi muito abençoada pelo Senhor, porque Deus, Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que nós podemos dar para o Senhor, ajudar no Evangelho do Senhor, ajudar na obra do Senhor, para que as almas venham ser salvas. Amém, meus irmãos? Se coloquem de pé, vamos ofertar o nosso melhor ao Senhor. Prepare a sua oferta, seu dízimo. A diaconisa Cris está ali com a maquininha. Não se escandalize, você que está aqui pela primeira vez, se quiser fazer a sua oferta na maquininha. Amém? Feche seus olhos. Eu vou estar orando para abençoar a vida do irmão e da irmã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor. Primeiramente queremos agradecer a Ti, Senhor, por estar aqui, por ouvir a Tua palavra. Queremos Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra que tem nos ensinado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, abençoe, meu Pai, o Teu servo e a Tua serva, que tem sido fiel na obra do Senhor, que tem ajudado na obra do Senhor, que tem ajudado, meu Pai, para que esta igreja permaneça aberta, para que o Evangelho venha a ser pregado. Então queremos Te pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe aqueles que têm uma causa na justiça, meu Pai. Abençoe os que trabalham por conta própria, meu Pai. Envie os clientes, meu Pai. Supre as necessidades de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão desempregados, que o Senhor também venha abençoar com uma porta de emprego, conforme a Tua vontade, meu Pai. O Senhor sabe de cada um aqui, do que precisa, do que tem pedido, meu Pai, em suas orações ao Senhor. Então queremos, meu Pai, Te agradecer, e que o Senhor, meu Pai, receba como cheiro suave e agradável, meu Pai. Amém e graças a Deus. Deposite na arca o seu dízimo, a sua oferta, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, meu. Vai separando uma palavra aí, para sexta-feira você está trazendo aí, nos
nossos corações. Amém. Vou até louvar um louvor aqui. Poderoso Deus. Declarando poderoso Deus, poderoso Deus. E começo. Ao que está sentado
nosso Deus. A minha alma anseia por Ti. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós Te apresentamos, Pai, a nossa família, Deus Todo-Poderoso. O Deus vivo, Santo, 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 Santo. Cura nesta noite, Pai. Liberta nesta noite, Deus Todo-Poderoso. A nossa alma anseia. Queremos, Pai, o Teu agir, Pai. Opera esses milagres. Poderoso aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no dia 28 de maio teremos encontro de mulheres. Também o irmão e a irmã que tem uma roupa ali, uma peça, e quer estar doando, para a gente estar abençoando outras famílias. É só trazer na igreja calçados, né? Também, né, Denise? Não, a camisa, roupas, né? Isso. E limpas também, né? Limpas também. Amém? Vamos finalizar. Assim, até o irmão que está aí, tomou posse dessa palavra. Abre bem os braços e as mãos em forma de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus Todo-Poderoso, as ricas e as eternas comunhões e consolações do Espírito Santo esteja com você, meu amado, com você, minha amada, não somente aqui, mas em casa, no trabalho, aonde o irmão e a irmã estiver, que todas as pessoas que estiverem à sua volta, que sejam transformadas, contagiadas, em nome do Senhor Jesus Cristo, através das palavras que Deus colocará no coração do irmão e no coração da irmã, não somente hoje, não somente amanhã, mas eternamente. Amém. O Senhor é o nosso pastor, agindo Deus, e se Deus é por nós, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso.